e não disseque sobre o Instituto do Ceará. Vou levar castigo. Bom, cumprimento a mesa, em especial o presidente, doutor Vladimir Dávila, e todos que aqui estão presentes, quase todos os rostos amigos que eu vejo há muito tempo, seja em reuniões de amizade, seja em reuniões da própria medicina, né, de eventos de medicina, e mesmo em reuniões culturais. Tem aqui um colega do Instituto, né, o Paulo, o Marcelo, e vários os colegas da academia, só o Pedro Henrique não pôde vir, né? Bom, então eu, sem mais delongas, agradecendo toda a gentileza do convite, eu vou passar ao assunto. Dá para notar que eu estive no museu reinaugurado de Picasso, né? Dora Maar. Mulher dele. Agradeço assim o gentil convite da Academia Cearense de Medicina para pronunciar a conferência nessa tão respeitada instituição que há mais de 7 décadas congrega grandes nomes da arte médica e da intelectualidade de nosso Estado e que vem contribuindo com excelência para a ciência e a cultura cearense e brasileira. Antes de decidir-me pela apresentação do tema A Alegoria da Imortalidade em Machado e Borges, aos acadêmicos dessa casa, pensei em trazer-lhes outras reflexões sobre questões de pesquisas minhas. Aproveitando as comemorações dos 150 anos de nascimento de Euclides da Cunha, neste ano de 2016, considerei tratar de aspectos históricos, culturais, literários e artísticos referentes à obra magistral do escritor, Os Sertões, ou sobre o personagem histórico, Antônio Conselheiro, de quem vivo tão próxima em leituras e escritos, sejam ensaístas ou ficcionais, como pesquisadora e como escritora. Como pesquisadora, acho que o Oswaldo já tinha até falado que a minha tese de pós-doutorado é sobre ele, mas eu tenho um romance, Luzes de Paris e O Fogo de Canudos, em que a pesquisadora meteu-se e trouxe a figura do conselheiro. Também diante da proximidade de data importante para a nossa cidade, imaginei conversar sobre a Cidade Amada. A Cidade Amada foi uma expressão cunhada pelo doutor Arthur Eduardo Benevides, o grande poeta cearense, né? E por Fortaleza, que me é tão querida e a quem venho dedicando estudos e romances também. Outro tema que me veio à mente foi o romance Iracema, obra de grande relevância na cultura brasileira e na vida cearense, que completou 150 anos de publicação há poucos meses, em dezembro passado. Ainda outros temas literários e culturais me visitaram a memória. No entanto, espero ter acertado, ao considerar mais instigante, trazer o tema da imortalidade para aqueles que constantemente lidam com a vida e a morte. Sem contar que entre os membros da Academia de Medicina há, com certeza, leitores muito sensíveis às obras de Machado e de Borges, que apreciarão rever os dois autores. Aliás, o tema nos pode atingir, agora não só a vocês, como a mim também, como acadêmicos, usualmente chamados de imortais, na pressuposição de que continuaremos conhecidos após a nossa morte. Lembro a esse respeito um poema, Las Coplas de Jorge Manrique por la muerte de su padre, em que o poeta espanhol do século XVI refere-se à possibilidade de 3 vidas para o ser humano: a vida terrena, a da fama ou memória, proporcionadas pelos feitos realizados durante a primeira, e a terceira, que seria a vida eterna. Ao conhecer essas cobras, talvez
já estou me delatando, aos 30 anos, recordo que escrevi um poemeto dedicado ao autor, intitulado A Segunda Vida, expressão que em Manrique está apenas implícita. Ele não diz, ele diz, tem 3 vidas, a primeira é essa, depois diz a da fama, e a terceira é aquela. E eu explicitei, está aqui na canção da menina, talvez eu leia apenas um finalzinho. Tem que apelar para os óculos, porque a letrinha é muito pequena. Segunda Vida, não vou ler todo, só dizendo que as almas irrequietas, endormidas e insônias, nas noites 1000 castelos constroem, que as claridades do dia sem piedade destrói, não resta a esperança do sono esquecido na mansão há muito preparada, não resta o consolo da fama merecida, perdurando na segunda vida. Então, aliás, eu vou interromper o que estou falando para dizer que agora fiquei encabulada. Eu trouxe esses meus livros para doar à biblioteca da Academia Cearense de Medicina, mas diante de livros tão extraordinários, de verdadeiros momentos lapidares da ciência e de tudo, eu já fiquei até encabulada de deixar os meus libretos, né? Mas de qualquer maneira eu trouxe para oferecê-los à biblioteca. Aliás, sem saber que se vocês têm um estante para livros, sim. Tem, né? Para livros de literatura mesmo. Bom, então já estão oferecidos e dados. Sim, eu estava falando em Jorge Manrique, que propõe que existem essas 3 vidas, né? Mas eu lembro isso para depois dizer o seguinte, fazer uma brincadeira conosco, nós os acadêmicos, e nossa transitória imortalidade. Aí então eu trouxe um belo poema que todo mundo acho que sabe até de cor, que é o Soneto da Fidelidade de Vinícius de Moraes. Nele, o eu lírico do poeta concebe o amor como chama, impossivelmente imortal, ou diríamos tão imortal como a nossa presumível permanência na memória de outros tempos e outras gentes após nossa morte. Decepcionei alguém? O poema do Vinícius, vocês sabem que lá pelas tantas ele diz, lá no quarto, é um soneto, então na 4ª estrofe ele diz, na terceira, e assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa ver do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura. Bom, apesar de bela, essa concepção de Vinícius do verdadeiro amor não é a minha. Eu acredito que o verdadeiro amor é eterno, não é, meu bem? Mas andemos com o tempo. Há décadas, alguns ensaístas e críticos brasileiros vêm encontrando pontos de convergência entre os chamados bruxos da literatura do continente latino-americano, Machado e Borges, evidenciando a questão, mas eles têm chamado mais atenção, por exemplo, a questão do nacionalismo na parte teórica, porque tanto Borges como Machado têm textos fundamentais para a literatura de seus países e para a literatura latino-americana sobre o assunto. Machado, por exemplo, tem o Instinto de Nacionalidade, de 1873. E o Borges, de 1956, ele é escritor argentino e La Tradición. E os dois têm muitos pontos de contatos nestes temas. E várias pessoas já estudaram essa questão. E também a questão do leitor. O papel do leitor na construção da obra narrativa dos dois escritores. Aqui e acolá alguém chamou atenção para a ironia presente nos dois, para a capacidade de trazer intertextualidades, de trazer textos de outros autores para dentro do seu próprio texto. Mas o encontro que faço aqui de Borges e Machado, apesar de espantoso em suas coincidências,
até onde tenho conhecimento, inédito na bibliografia crítica sobre os dois autores. Eu vou contar inicialmente como foi que eu descobri esse encontro, porque parece incrível, uma pessoa que toda a vida leu Machado como eu, e que lê Borges, né? E só vim encontrar isso, puxa, Maria, eu ia dizer que foi outro dia, mas outro dia foi 1998. Nos últimos anos do século XX, o jornal O Povo pediu que escrevesse texto sobre as perspectivas de permanência de Machado no novo milênio. Ia começar o novo milênio que se avizinhava. Na ocasião, ao folhear textos machadianos em busca de uma epígrafe, eu queria uma epígrafe para colocar nesse texto, que antecipasse o tema da imortalidade literária do escritor, deparei-me com o conto O Imortal, publicado originalmente no periódico A Estação, de 15 de julho a 15 de setembro de 1882. Não tendo sido incluído pelo autor em coletâneas, ele não incluiu nenhuma coletânea, deixou lá nos jornais. Na edição póstuma das obras de Machado de Assis pela Aguilar, organizada pelo Afrânio Coutinho, nos 50 anos da morte do escritor, aparece, mas bem num cantinho, sem muita relevância. Agora eu digo a vocês que esse conto atualmente está à discussão do leitor de forma planetária, pela internet no site machado.mec.gov.br. Se me intrigou o título, pois conhecia o conto do Borges, que abre o livro El Aleph. Ele abre esse livro El Aleph. E, igual o nome, ele, Imortal. Maior surpresa causou-me verificar após sua leitura que o tema e mesmo os principais lances e linhas do enredo eram muito semelhantes aos do conto do escritor, do Borges e do Machado. Ao reler o texto de Borges, as semelhanças se confirmaram, o que brevemente relatei em artigo publicado no Povo, como tinha sido pedido. O título é Machado, entre parênteses, Imortal, no terceiro milênio. Posteriormente, desenvolvi o tema em artigo, escrevi a conferência e o apresento a tão distinguida assistência. Quando Borges nasce, em 1899, Machado, com 60 anos de idade, já era reconhecido como uma grande glória literária nacional e presidia a Academia Brasileira de Letras desde sua fundação, 2 anos antes, em 1897. Ou melhor, 2 anos antes, tem razão. Em 1881, geralmente é dado como um momento de corte na obra de Machado de Assis. Esse corte é mais didático, porque a obra dele vai mesmo evoluindo no tempo, mas naturalmente se dá como uma linha de corte o ano de 1881, porque foi o ano em que ele publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que a sua ficção já é muito diferente dos 4 primeiros livros, que tinham uma dicção mais romântica e tal, e ele já se lança a um desafio muito maior neste livro, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou melhor, Memórias Póstumas de Brás Cubas. No ano seguinte, em 82, saíra à luz sua amadurecida coletânea de contos, Papéis Avulsos. Em 1891, lançara Quincas Borba. Em 96, a coletânea Várias Histórias. E no mesmo ano, em 99, em que Borges vinha ao mundo, Machado publicava sua obra-prima, Dom Casmurro, além de páginas recolhidas, que abriga contos antológicos. Quem não lembra do caso da Vara e da Missa do Galo, que talvez a Missa do Galo seja um dos contos mais belos dele, né? Além da famosa crônica sobre Antônio Conselheiro, Canção de Piratas. Não vou me furtar, embora saia um pouquinho do tema, há 3 linhazinhas sobre isso, já que sou amiga próxima do Conselheiro. Em 31 de janeiro de 1897, ou seja, a Guerra de Canudos vai terminar em novembro de 97, havia começado em outubro, novembro de 96. Depois da derrota da segunda expedição militar contra Canudos,
Machado de Assis, sempre consciente do avesso da história, mesmo quando ninguém se perguntava quem era realmente esse homem, e todos aceitavam o que a mídia de então divulgava sobre o beato cearense, publicara essa crônica na Gazeta de Notícias do Rio, indagando por que Antônio Conselheiro atraía o amor e a dedicação de tanta gente. São suas palavras: se na última batalha é certo haverem morrido 900 deles, e o resto não se despega de tal apóstolo, é que algum vínculo moral e fortíssimo os prende até a morte. Que vínculo é este? Na verdade, ele foi a primeira pessoa a ir contra a unanimidade que a imprensa, que naquela época, pela primeira vez na história do Brasil, havia correspondentes de guerra, na Guerra de Canudos. Então, ele foi a primeira voz dissonante a pelo menos perguntar: quem é esse homem? É realmente tudo isso que estão dizendo dele? Quem é esse homem? Ele até diz que faz baixar o preço da Libra e tal, nos bancos. Enfim, ele põe uma dúvida. Aos 50 anos de idade, em 1949, também senhor de sua pena, Borges lança a coleção Ela Leve, que se inicia com o conto El Imortal, tendo publicado anteriormente, entre outras coletâneas de narrativas, História Universal de la Infâmia, História de la Eternidade e Ficções. Preliminarmente ao estudo comparativo entre os dois contos, o Imortal de Machado e o de Borges, devo salientar três pontos. Em primeiro lugar, apesar de o conto de Machado ter sido publicado pelo menos mais de 50 anos antes do de Borges, não creio que o autor argentino o tenha lido. Nascido no final do século XIX, Borges lia preferencialmente a literatura europeia, sobretudo em inglês, e a argentina. Em entrevista concedida durante suas curtas viagens ao Brasil, revelava pouca intimidade com a nossa literatura. Reconhecia a grandeza épica dos sertões, são palavras dele traduzidas, né? Tenho lembranças pessoais de Os Sertões, cartinhas que nem vi, mas as imagens dos livros se transformam com o tempo em imagens pessoais. Ele disse isso em São Paulo em 1984. Sabia de qual os famosos versos de Canção do Exílio: na minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Da literatura portuguesa encantavam Camões, mais especificamente os Lusíadas, e Fernando Pessoa. Muito dificilmente conheceria o conto O Imortal de Machado, texto que, à época da publicação de El Imortal de Borges, repousava apenas nas páginas de velhos jornais quase inacessíveis. Então, primeiro, eu acho que ele não leu. Em segundo lugar, considero questão secundária saber se Borges lera ou não o conto de Machado, antes da escrita do seu conto El Imortal. Pois, ainda que conhecesse o conto, seu texto é absolutamente original dentro de sua concepção literária. Como enfatiza a respeitada estudiosa de literatura comparada Eneida de Souza, Oswaldo bem conhece, ela fez parte da minha banca de doutorado, sobre o escritor argentino. Ela fala isso com relação mesmo a Borges. Dessa profusão de textos já existentes na biblioteca do universo, o que resta fazer é reciclar, bricolar e criar novos arranjos e outras séries combinatórias de sentido, pelo emprego da astúcia e do estranhamento. Falando isso, não falando sobre esse ponto, falando sobre o estilo de Borges. Em terceiro lugar, ressalto que mesmo escrito na fase de ouro da carreira machadiana, ou seja, lembre que a linha de corte era 1891 e este conto é de 1881 e esse conto é de 1882, ou seja, na fase de ouro da carreira machadiana, O Imortal é um texto curioso, mas não alcança o esplendor literário de outros contos de Machado, como os de página avulsa. Por exemplo, O Alienista, que é muito mais do que um conto, né?
chega a ser quase uma novela, a teoria do medalhão, do mesmo ano de O Seu Imortal. Por outro lado, El Inmortal de Borges abre uma das mais apreciadas coletâneas do autor, que é El Aleph, e pode ser considerado um dos seus textos primordiais. Então, eu estou fazendo uma comparação que, de certo modo, é desfavorável ao Borges por uma circunstância. Esse não é um dos melhores contos. Ascensor? Não é um dos melhores contos de Machado, como El Inmortal é um dos melhores contos de Borges. Estabelecidas tais ressalvas, convoquei para iniciar essas breves reflexões sobre o encontro entre a ficção de Machado e a de Borges em torno do tema da imortalidade, um trecho do conto Imortal de Machado. Nesse conto, o narrador é o filho do imortal, quem narra a história. E ele diz: a alma de meu pai chegara a um grau de profunda melancolia. Nada o contentava, nem o sabor da glória, nem o sabor do perigo, nem o do amor. Um dia, dizendo-lhe eu que não compreendia tamanha tristeza, quando eu daria a alma ao diabo para ter a vida eterna, meu pai respondeu que eu não sabia o que dizia, que a vida eterna afigurava-se-lhe excelente, justamente porque a minha era limitada e curta. Em verdade, era o mais atroz dos suplícios. Nesse conto, o narrador do caso, médico homeopata, expõe a história de seu pai, que, nascido em 1600, somente pôde morrer nos meados do século XIX, quando jovem, bebera o elixir da imortalidade que lhe fora dado pelo chefe indígena Pirajuí, pai de sua mulher Maracujá, Pirajuá, quero dizer. Rui de Leão, ou Rui Garcia de Meireles e Castro Azevedo de Leão, era o nome do pai do médico que era imortal, né? Depois de longa vida aventureira, sentia, aqui são palavras de novo do texto de Machado, tinha provado de tudo, esgotado tudo, agora era a repetição, a monotonia, sem esperanças, sem nada. Um dia, porém, ouvindo o filho falar do princípio homeopático similibus curantur, o igual com o igual se cura, né? Bebe o resto da poção indígena que guardava, como a primeira metade lhe dera a vida, a segunda dava-lhe a morte, e expira. Alguns ouvintes, a quem em noite de sertão o narrador contara essa história, acreditaram no caso. Outros que deles ouviram a história ficaram em dúvida se o contador do caso não quisera fazer propaganda da homeopatia. E ao final de contas, o narrador do conto até imagina se o bom povo que soube da história já não a tenha esquecido. Isso é típico do Machado, colocar em dúvida a própria literatura, colocar em dúvida as suas próprias qualidades, né? Eu me lembro que em Memórias Póstumas debaixo do Cruz ele diz, talvez 5 ou 6 leitores